Olá, irmãos, nossa classe de casais está sendo maravilhoso esse período aí que estamos juntos, trabalhando sobre os limites no casamento e provavelmente algumas de vocês ainda não conseguiram tirar o maridão do sofá e trazer para a nossa aula. Então essa tarefa é sua, eu espero que até o final do nosso curso você tenha conseguido isso. Manda aí no chat aí uma resposta de que você está nos acompanhando para a gente entender quantas pessoas estão sendo realmente abençoadas no nosso tempo juntos aqui. Hoje nós vamos falar sobre 6 tipos de conflitos. Nem todo conflito é igual. Eu já atendi vários casais, cada um vivendo uma realidade diferente e existem conflitos diferentes, existem regras diferentes para lidar com os conflitos. Eu acho uma coisa tão interessante na Bíblia, ela não tem nenhuma família que você pega como modelo. Essa é a família modelo, referência para espelharmos a nossa casa. A Bíblia nunca se preocupou com isso, a Bíblia sempre se preocupou com o princípio. E da mesma forma que existem princípios estabelecidos que fazem a família funcionar, o casamento funcionar, existem algumas regras com relação aos conflitos e a gente não pode ignorá-los. Para alguns casais, todo conflito tem o certo e o errado, não necessariamente. Às vezes as coisas não acontecem nessa dinâmica do que é certo e do que é errado. Então, às vezes as pessoas, ao invés de tentarem resolver o problema, elas ficam discutindo para saber quem tem a razão. E aí é uma energia que você gasta desnecessária, não vai resolver o problema. Tem pessoas que preferem estar com a razão do que estar em paz. Não adianta você estar certo e dormir brigado com o seu cônjuge. Eu não quero isso, eu prefiro estar errado. Então, não se trata do que é certo e do que é errado. Trata-se de que tem um problema e esse problema precisa ser resolvido. Hoje eu vou falar sobre 6 conflitos que acontecem no casamento. Existe o primeiro conflito que a gente chama de cônjuge pecador. O que significa isso? Nesse roteiro existe um réu, existe alguém que cometeu o pecado, houve uma infração real, não uma coisa imaginária. A gente sabe identificar, eu recebo casais, eu sei, ele adulterou, a mulher gastou além do que devia no cartão, enfim, você sabe pontuar o problema, existe de fato alguém que cometeu o erro. E o primeiro ponto que precisa ser avaliado nesse tipo de conflito é a questão do pecado e é a atitude do ofensor com relação ao pecador. Às vezes, a atitude do ofensor é pior do que o pecado que o cônjuge cometeu. Então, a gente tentar matar um mosquito na testa do outro com martelo. Então, a gente usa uma coisa maior para lidar com um problema menor. Então, cuidado para, no seu direito, na sua condição de estar certo, você não ser tão severo com o seu cônjuge. Então, a forma como a atitude que o ofendido vai ter, ela vai fazer a grande diferença. Então, os casais precisam ter atitudes sérias ao enfrentar, ao lidar com aquilo que afronta os seus valores. Você não pode brincar com isso. Tem muito casal que sabe que as coisas estão erradas, estão acontecendo na relação e elas não trabalham aquilo com atitude séria. Então, para lidar com esse primeiro conflito, a regra é essa: você deve pegar leve com seu cônjuge, você tem que pegar pesado com o pecado dele. E você tem que, não pode de forma alguma diminuir a gravidade do pecado, mas pedir ao seu cônjuge que faça o mesmo com relação a você, ok? Vamos para o segundo conflito, que é a imaturidade ou fraqueza. O que isso significa? Dentro dessa batalha, dessa guerra conjugal, dos conflitos familiares, aceite a verdade sobre você mesmo e sobre o seu cônjuge. O grande problema nosso é que nós ficamos negando as nossas fragilidades, negando a nossa imaturidade. Tem tanto marido agindo como uma criança na relação e ele não admite os erros dele. Você nunca vai trabalhar suas deficiências sem primeiro admiti-las. Então, declare, aceite a verdade sobre você mesmo. Segundo, declare o seu apoio. Você precisa mostrar para o seu cônjuge que você é o maior defensor dele, e você precisa reafirmar o seu amor
e aceitação incondicional e absoluta. Você é o maior fã do seu cônjuge, você é a pessoa mais interessada em defendê-lo. Não expõe o seu cônjuge para os seus amigos, para os seus familiares. Terceiro, encare tudo como um problema real. Se o seu cônjuge não for maduro em algum aspecto, você tem que dizer isso para ele. Você tem que olhar e dizer, você não está agindo com maturidade. Não pode simplesmente aceitar isso passivamente. Nós, os cristãos, nós temos tanto para ensinar, nós temos tanta coisa da revelação de Deus para o casamento. E eu já perdi as contas de quantos encontros de casais eu participei, quantos temas eu abordei, trabalhei com a igreja, com tantos casais. Então nós temos uma bagagem muito grande, nós precisamos usar isso a favor de outros casamentos. Nós não estamos dando conta nem do nosso, nós não estamos resolvendo as coisas mínimas da nossa relação porque nos falta muitas vezes comprometimento. Então assuma os seus problemas. Se você for confrontado por causa da sua imaturidade, assuma a sua imaturidade. Não adianta ficar na defensiva. Eu converso com casais, discutem na minha frente, o marido negando a imaturidade dele. Só naquele fato dele negar a imaturidade, ele já está se demonstrando uma pessoa imatura. Uma vez que eu admito isso, eu tenho que traçar um plano. Todo o mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de apoio, de instrução e de orientação. E você não está fora disso. Seja solidário. Muitas vezes nós rotulamos o nosso cônjuge como uma pessoa problema. Nenhum de nós estamos completos. Todos nós temos as nossas limitações. Então eu falei do segundo conflito, que tem a ver com imaturidade e com fraqueza. O terceiro conflito trata de mágoas que não são culpa de ninguém. Muitas vezes é muito comum a mulher estar chateada, cabisbaixa, o marido chegar e perguntar, bem, o que eu fiz? Não necessariamente todos os problemas do seu cônjuge, eles são oriundos de alguma coisa que você fez. Muitas vezes nós trazemos para o casamento algumas mágoas, alguns ressentimentos, algumas feridas que não foram tratadas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer isso quando ficarmos magoados. Procure conhecer-se melhor, procure descobrir o que pode te aborrecer e te magoar. Muitas vezes são umas coisas tão pequenas, mas que são tão fortes para você. Uma vez que eu reconheço, eu preciso expressar isso. Quando ficar magoado com alguma coisa que o seu cônjuge fez, você precisa expressar isso de maneira construtiva. E no momento de expressar, você tem que procurar ser o mais empático possível. Se você é o outro lado da moeda, você precisa ser simpático com os sentimentos do seu cônjuge. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus nos torna instrumentos de cura para as mágoas do passado do nosso cônjuge. Deus pode usar você como instrumento para isso. Em quarto lugar, identifique o problema e prepare-se. Descubra quais são os seus pontos fracos. Muitas vezes os problemas não são resolvidos no casamento ou porque eles são negados ou porque eles não são percebidos. Então eu preciso identificar quais são os problemas e eu preciso me preparar para lidar com eles. Eu tenho que estar disposto a tratar cada problema. Cada um é responsável pelas mágoas que carrega dentro de si. Eu não posso culpar o meu cônjuge por mágoas que eu carrego antes de conhecê-la. Já estavam lá, já tinham brotado no meu coração e não foram tratadas. Cuidado para não transformar isso num tribunal. O que significa isso? Respeite os sentimentos do seu cônjuge, porque o que ele sente é real e verdadeiro para ele. Pode não fazer nenhum sentido para você, pode parecer bobagem, mas aquilo para ele é muito real. O quarto conflito trata dos desejos conflitantes. Basta você colocar duas pessoas juntas para surgirem conflitos. Às vezes eu brigo comigo, irmãos, não precisa nem de duas pessoas. Tem dia que eu estou chateado comigo, eu estou com raiva de mim mesmo, eu estou decepcionado comigo mesmo. Então, quando nós vamos para os relacionamentos, você precisa ter apenas duas pessoas e aí os conflitos vão surgir. E as nossas diferenças, muitas vezes, são um dos motivos para estarmos conflitando, mas é exatamente as diferenças que nos atraíram, é por isso que nós estamos juntos. Quero falar sobre
8 coisas importantes dentro desse conflito de desejos. Primeiro, não menospreze as preferências do outro. Nós pisamos num terreno de preferência e não num terreno de certo ou errado. Não necessariamente o que está acontecendo é quem está certo ou quem está errado. Trata-se de preferências. Seu marido prefere determinadas coisas, sua esposa prefere determinadas coisas. Então eu não posso menosprezar as preferências. Segundo, seja compreensivo e entenda a importância dos desejos do outro. Muito cuidado para não falar como se achasse que aquilo que o seu cônjuge gosta é menos importante do que o que você gosta. Cada um tem o seu gosto. Eu tenho minhas preferências até alimentares e eu estou hoje tendo que optar pelo que é saudável, não pelo que é saboroso. Mas eu tenho minhas preferências também, minha esposa tem as delas e nós aprendemos a compreender a importância do desejo que o outro tem. Procure satisfazer os desejos do seu cônjuge primeiro, antes de satisfazer os seus. Muitas vezes nós nos tornamos egoístas. Eu quero aquela comida que me agrada, eu quero aquele passeio que eu gosto, eu quero aquela viagem dos meus sonhos. Então procure colocar primeiro o desejo do seu cônjuge, que aí vai dar uma briga boa. Imagina a sua mulher brigando para colocar primeiro os seus desejos e você brigando para colocar primeiro os desejos dela. Aí é uma briga boa que vale a pena a gente ter. Quarto lugar, se necessário, defina o que cada um quer e o que ambos querem. Há 2 tipos de relacionamento no mundo. Existe um relacionamento movido pelo amor e existe um relacionamento movido por regras. Misericórdia, né, irmãos? Que na nossa casa não necessitemos de regras, que o amor ele possa sobrepor a tudo isso. Então vamos definir o que cada um quer e o que ambos querem. Quinto lugar, não diga que uma decisão sua é da vontade de ambos. Sempre que quiser algo que inclua ambos, veja se o seu cônjuge quer realmente o mesmo que você quer. Não vai botando assim 2 varas de pescar na carroceria do carro e já contando que a sua mulher quer pescar com você. Então, muitas vezes, nós tomamos as decisões e envolvemos o nosso cônjuge na nossa decisão. Sexto, tudo que se faz a 2 deve ser de comum acordo. Então, quando o assunto exige sacrifício de ambas as partes, ambos precisam querer a mesma coisa e concordar em fazê-las. É muito comum as pessoas estarem fazendo a mesma coisa, mas uma delas está sacrificando mais do que a outra, sofrendo mais do que a outra. Sétimo, questiona suas vontades. Às vezes nós queremos as coisas certas pelos motivos errados. Isso está lá na carta de Tiago. Ele diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. Então, muitas vezes, a nossa motivação é que está errada e nós precisamos rever isso com muito carinho. Oitavo lugar, cresça e amplie os seus horizontes. É óbvio que o relacionamento ele pode nos fazer crescer e ele existe para isso, é para crescimento. Quinto conflito, vontade de um versus necessidade do relacionamento. É óbvio que nenhum relacionamento sobreviverá se os envolvidos nunca realizarem algumas de suas vontades. O outro lado é verdadeiro. Não vai dar certo se os envolvidos quiserem satisfazer suas vontades pessoais à custa do relacionamento. Eu tenho orientado os casais o seguinte: quando o casal chega aqui com problema, eles trazem as partes da relação e cada um defende a sua. E eu tenho dito o seguinte: nós precisamos, uma vez que casamos, nós temos que pensar no que é bom para a relação. Não é o que é bom para mim, o que é bom para minha esposa, o que é bom para o marido e para a esposa. É o que é bom para o relacionamento. Nem sempre o que é bom para mim é bom para o relacionamento. Então eu preciso tomar muito cuidado. Sexto e último conflito, problemas conhecidos versus problemas desconhecidos. O que eu tenho percebido ao longo dos anos aí de aconselhamento? Algumas pessoas elas não estão negligenciando, mas elas estão num ponto cego. Esse ponto cego do carro tão perigoso que você perde completamente a visão do que está lá fora, e muitas vezes é isso que vai acontecer no casamento. Não é que
alguém está negligenciando, é que esse alguém está no ponto cego. Ele ainda não percebeu que a atitude dele tem sido um problema para o casamento. Seu cônjuge pode conhecer mais de você do que você mesmo. E nós muitas vezes perdemos a grande oportunidade de usar o cônjuge como feedback para aquilo que está errado em nós. Terminamos a nossa aula, falamos de 6 tipos de conflitos dentro do casamento. Espero que de alguma forma isso sirva de auxílio para ajudar você. Você pode, só você e seu cônjuge, sentar e resolver seus problemas. É muito importante que você busque pessoas de fora quando vocês não conseguem lidar com os problemas. Mas é muito mais saudável se vocês fizerem isso e conseguirem fazer isso. E nós temos as ferramentas para isso. Mas, obviamente, estamos aí à disposição para te ajudar. Mas procure encontrar no seu cônjuge um instrumento que Deus está dando a você para a saúde do seu casamento, tá bom? Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana de vitória e nos encontraremos no culto à noite para o nosso momento de Santa Ceia. Aqueles que quiserem vir no culto das 10 da manhã também nós teremos a Santa Ceia, tá bom? Um bom domingo para você. Não deixe de convidar seus amigos para estarem aqui, de passar o nosso link para aqueles que vão nos acompanhar através das redes sociais. É muito importante a sua divulgação, porque muito mais pessoas serão beneficiadas e abençoadas com o nosso culto. Deus te abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, e que o Senhor nos ajude como casais a lidar com os nossos conflitos de maneira que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.